Tua palavra, Senhor Jesus, que o Senhor nos ensinou, Pai, porque Tu és o Deus presente, Senhor Jesus. Muito obrigado porque o Senhor não tem deixado nada nos faltar, Senhor Jesus. Muito obrigado porque o Senhor tem sido a nossa provisão, Senhor, dia e noite, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela bênção, pela saúde que o Senhor tem nos dado, Pai, porque nessa manhã nós estamos aqui, Senhor Jesus. Louvado seja o Teu santo nome, Pai. Neste momento nós te pedimos que o Senhor encha, Senhor, a vida do Teu servo com mais Sua condução, Senhor. Que Ele fale, Senhor Jesus, aquilo que o Senhor tem a dizer, Senhor, para cada vida que aqui está, Senhor. Que o Senhor possa estar nos moldando, Senhor Jesus, nos revestindo, Senhor, assim como o irmão trouxe aqui na Tua palavra nessa manhã. Nós possamos, Senhor, ser cheios de Ti, Senhor, e vestir a armadura, Pai. Que 2020 seja um ano abençoado, 2021 seja um ano abençoado, Senhor, para esta casa de oração, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos e entregamos as nossas vidas em Tuas mãos. Amém. Amém. Pode se sentar. Glórias a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Um bom dia. Deus está nesse lugar? Amém. Glória a Deus. Ao Deus honra, louvor e majestade. Glórias a Deus. Gostaria que você fechasse os seus olhos neste momento. Obrigado. A melhor oração é o amar. A melhor oração é o amar. Se não podes amar, tu precisas orar. A melhor oração é o amar. A melhor pregação é o viver. A melhor pregação é o viver. Se não podes viver, tu precisas orar. A melhor pregação é o viver. Aleluias, glórias a Deus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 1. Gálatas capítulo 3, verso 1. Glória ao Senhor. A palavra do Senhor, ela nos diz assim: insensatos Gálatas, quem vos fascinou a vós, ante cujos olhos foi representado Jesus Cristo como crucificado? Só isto quero saber de vós: foi por obras da lei que recebeste o Espírito, ou pelo ouvir com fé? Sois vós tão insensatos? Tendo começado pelo Espírito, é pela carne que agora as acabareis? Será que padeceste tantas coisas em vão? Se é que isso foi em vão. Aquele, pois, que vos dá o Espírito, e que opera milagres entre vós, acaso o faz pelas obras da lei, ou pelo ouvir com fé? Eu gostaria que você neste momento fosse para o versículo 11 desse mesmo capítulo, que diz assim: é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Por quê? O justo, repitam, o justo viverá pela fé. De novo, o justo viverá pela fé. Aleluia. Sentai
Meus amados irmãos, nós estamos diante de um texto. Nós estamos diante de um texto que certamente é o pilar da vida cristã. É o pilar, é o tema central, é a espinha dorsal do Evangelho, que nós acabamos de ler aqui no versículo 11. E essa carta que Paulo escreve aos Gálatas, ela não é uma carta pastoral de ordem cronológica, ou seja, ela não foi a primeira, aliás, ela não segue ali a sequência de 1 aos Coríntios, 2 aos Coríntios, ou etc. A carta de Paulo, diz os historiadores, essa carta aos Gálatas possivelmente tenha sido o primeiro escrito do cânon do Novo Testamento. E é interessante nós sabermos isso, porque naquele momento Paulo escreve uma carta bem incisiva, de correção, de exortação à igreja dos Gálatas. E por que de correção? E por que de exortação? Porque aquela igreja, e não é uma igreja, são pelo menos 4 igrejas formando as igrejas da Galácia. E Paulo, ele olha para aquela igreja que ele formou com a ajuda do Espírito Santo de Deus e começa a ver que aqueles irmãos estavam se tornando insensatos. E a palavra insensato, ela diz que é aquele que é irresponsável ou é aquele que é desequilibrado. Ou seja, aquela igreja, a membresia daquela igreja está momentaneamente desequilibrada. E nós iremos aprender aqui, à luz da palavra de Deus, que existem momentos em que a igreja ela é direcionada a estar desequilibrada, ela é direcionada a se tornar insensata em dados momentos. E também tem algo muito extraordinário aqui na carta de Paulo aos Gálatas. É exatamente no capítulo 1, no capítulo 2, Paulo defendendo ali o seu ministério, o seu apostolado. Paulo, naquele momento em que ele escreve a carta, a primeira coisa que ele deixa muito clara para os homens que ali estavam, e aqueles homens judaizantes, que eram pessoas que faziam parte de uma seita herética, que queria promover que a salvação não era por meio da fé, e sim por meio das obras. E nós acabamos de ler aqui no versículo 11 do capítulo 3, que nós não seremos jamais justificados pela lei. Nós seremos justificados pela graça de Cristo, pela fé em Cristo Jesus. E Paulo, ele abre o seu discurso aqui para a igreja dos Gálatas, no versículo 1 do capítulo 1, dizendo o seguinte: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas sim por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E o versículo 6, ele diz: eu estou admirado de que tão depressa estejais desertando daquele que vos chamou na graça de Cristo para o outro evangelho. Paulo, naquele momento, ele se depara com os seus irmãos, com os seus filhos na fé, o qual a própria carta diz, por intermédio dele, que ele os gerou com dores de parto. Aquele povo foi instruído. Paulo dedicou dias da sua vida, horas a fio, para estarem doutrinando, ensinando acerca do Evangelho por meio da fé, a salvação por meio da graça. E aí, como tudo nesta vida, irmãos, tem os pós e os contras. E nós vemos os judaizantes sendo os dos contras. E eles se infiltram dentro daquela igreja e começam ali a ensinar heresias. Eu abro um parênteses aqui para dizer, irmão, para mim e para você, que é possível nós distorcermos a palavra de Deus. Porém, a palavra de Deus, ela é inerrante, ela é infalível. Nós é que podemos, de alguma forma, tentar introduzir coisas dentro da palavra de Deus, usando-a para tentar satisfazer aquilo que nós queremos, aquilo que nós enxergamos como é o correto. Porém, nós aprendemos aqui com Paulo que o único evangelho, e esse evangelho, mesmo que venha um anjo do céu pregar aqui nessa terra, que não seja o evangelho, que Cristo é a fonte essencial, que seja considerado anátema, que seja considerado maldito. E tem uma frase de Martinho Lutero, meu irmão, que é muito linda, que diz que a graça é uma qualidade que dá ao homem a força de executar as exigências da lei. Ou seja,
a graça de Cristo, ela te constitui uma autoridade de você sim obedecer aos princípios da lei. Porém, você não será justificado pela lei, e eu tampouco. Sabe por quê? Porque a lei, ela exige de nós algo que nós não temos condição de atender, de obedecê-la em sua essência. E aquilo que os judaizantes estavam tentando ensinar, meus irmãos. Meus queridos, Paulo ele se vê numa responsabilidade tremenda. Como é a responsabilidade do pastor Isaías, como é a responsabilidade de todos os pastores, daqueles que ministram o Evangelho, que é exatamente a luz da palavra de Deus, orientar o seu rebanho, para que eles não comam qualquer coisa, que eles não engulam qualquer coisa, qualquer tipo de mensagem, aspas, e assim negarem a fé, se apostatarem da fé. Irmãos, Paulo, ele teve algumas atitudes frente a tudo aquilo que ele estava presenciando. E uma das atitudes mais lindas de Paulo foi defender o Evangelho. E alguém de repente pode questionar aqui, mas o Evangelho não precisa ser defendido. De fato não. Mas, para aqueles que estão ouvindo o Evangelho, é necessário você admoestar, advertir, porque a própria palavra, lá em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, ela diz que a palavra ela é inspirada por Deus para repreender e para corrigir. Ou seja, não sou eu, não é o pastor que corrige, mas é a palavra que corrige através do pastor, através da vida daqueles que ministram na sua casa. E é por isso que Paulo ele olha para aquele cenário e ele se vê na necessidade de corrigir à luz da palavra de Deus e mostrar que o Evangelho de Cristo não poderia se tornar uma seita herética. Porque, irmãos, se Paulo ele não toma as rédeas naquele momento da igreja ali da Galácia, se ele não entra com uma correção à luz da palavra de Deus, este Evangelho que um dia nós aceitamos, lá atrás teria se tornado exatamente uma seita dos judaizantes. Por que seita? Porque o sacrifício de Cristo ele estava sendo invalidado na cabeça dos judaizantes, pregando que a lei era que justificava o homem. E não, mais uma vez não, nós não seremos justificados pela lei. Irmãos, nós podemos distribuir alimento para os pobres, podemos dar até o que é nosso para os pobres e ficar sem nada. Se nós não formos salvos por meio da graça, mesmo assim, nós não seremos salvos pelas obras, porque as obras nada podem ao nosso favor, senão pela graça de Cristo, pelo Evangelho de Cristo. E talvez, por algum motivo, talvez isso possa ser algo inédito para você ter ouvido falar nisso. A justificação por meio da fé. Irmãos, repito, a justificação por meio da fé é o cerne do Evangelho. É o principal tema, é a principal mensagem do cristianismo, é a justificação por meio da fé. E quem conhece um pouco da história bíblica sabe que um dia um homem chamado Martinho Lutero se revoltou contra tudo que era ensinado. E isso já depois, irmão, da época da graça. Martinho Lutero ele se depara com aberrações tipo: olha, se você não vender as suas posses, se você não vender tudo que você tem e comprar uma indulgência, o seu ente querido, o seu parente, ele irá para o purgatório e depois ele irá para o inferno. E a primeira questão em que nós encontramos aqui é que o purgatório ele não existe. Em nome de Jesus, não existe. Se por acaso algum de vocês já ouviram falar isso e teve alguma dúvida, eu tiro a sua dúvida aqui em nome de Jesus, à luz da palavra, que o justo ele viverá pela fé e não em passar pelo purgatório. Amém. Paulo, quando ele olha para a igreja sendo doutrinada daquele tipo, ele fica muito bravo, irmãos. E Paulo, os historiadores dizem que Paulo, ele era um homem firme nas suas convicções. E um detalhe, Paulo, ele não andou com Cristo, mas ele era um apóstolo de Cristo. E ele disse aqui no versículo 1, que ele não foi chamado por homens, e que o evangelho que ele trazia para as igrejas, que ele trazia para o povo, e ele foi considerado e é o apóstolo dos gentios, foi por meio de Paulo, irmão, que eu e você ouvimos o evangelho.
foi através da vida de Paulo, porque ele rompeu fronteiras por causa da sua ênfase em pregar a justificação pela fé, e desde o ventre da sua mãe, conforme ele mesmo menciona, Deus o escolheu para essa linda e nobre tarefa, pregar o Evangelho para os gentios. E por essa razão, eu e você fomos alcançados por essa graça. Mas nós vamos falar um pouco aqui das atitudes de Paulo, e é uma atitude que eu e você devemos copiar. Eu e você devemos copiá-las. Por quê? Porque eu não sou pastor, e os irmãos aqui, eu creio que nenhum são pastores. Mas quero dizer a você que você é um servo, e eu também sou um servo. E nós temos que zelar um pelo outro. E Paulo, na carta aos Gálatas, no capítulo 6, ele pede para nós levarmos os fardos uns dos outros. Irmãos, levar fardo uns dos outros é também falar a verdade. É corrigir com amor, é exortar, é levantar, é edificar. Isso também é levar os fardos uns dos outros. Levar fardo uns dos outros não significa necessariamente uma obra de ação social na vida de alguém, mas levar as cargas uns dos outros é também cumprir a lei de Cristo. E cumprir a lei de Cristo significa que nós devemos pregar este Evangelho, que não é outro Evangelho, senão o Evangelho de Jesus Cristo. Paulo, ele nos dá aqui algumas orientações e que foram atitudes tomadas por ele diante de tudo aquilo que ele estava vivenciando. E a primeira delas é exatamente a defesa ao seu chamado, que nós já falamos aqui. Irmãos, nós falamos no último culto do ano de 2020, falamos aqui sobre não negociar princípios, não negociar valores. Eu creio que quem estava aqui vai se lembrar disso. E os princípios e valores que nos regem, nós cristãos, é a doutrina apostólica, é a doutrina dos apóstolos. E é por essa razão, irmãos, que na caminhada, na nossa caminhada na fé, na nossa caminhada no dia a dia, às vezes nós somos levados em alguns lugares, em outras denominações. E eu, longe de mim aqui, de querer nomear quais são as erradas e as corretas, porque a igreja correta, a igreja lavada e redimida no sangue do Cordeiro, ela não tem uma placa, ela não tem uma denominação, ela tem uma única nomenclatura, ela é noiva do Cordeiro. E por ser noiva do Cordeiro, ela precisa estar ataviada, ela precisa estar preparada. E na nossa caminhada, às vezes, nós frequentamos alguns lugares. E alguns lugares em que, se nós não tivermos com o nosso filtro espiritual ligado, nós corremos o risco de sermos fascinados. E a pergunta desta manhã, para mim e para você, é: quem está te fascinando? Quem está te fascinando? E o fascínio é algo perigoso. O fascínio, ele alimenta a nossa visão ótica de uma tal forma que tudo parece ser belo, que tudo parece ser muito lindo e que tudo parece ser perfeito. Mas o perigo do fascínio é o depois de você ser fascinado, porque você vai ficando tão acostumado com aquilo que você está ouvindo, com aquilo que você está vendo, que parece ser algo normal. E aí eu recorro a uma analogia que nós sempre gostamos de comentar, a analogia do sapo, em que o sapo foi colocado numa determinada temperatura, e ali a temperatura foi subindo, e o sapo, da mesma forma que foi colocado, permanecia, não tinha uma reação, não tinha uma atitude. Aquela temperatura, aliás, o sapo começou a adequar-se àquela temperatura, e um belo dia, aqueles que o colocaram foram retirar, e quando retirou, só tinha a cabeça do sapo, o corpo do sapo tinha sido comido, porque a temperatura subiu, e o sapo se acostumou à temperatura, e a água quente corroeu o corpo do sapo. O fascínio, ele nos traz, meus irmãos, esse perigo. Quando nós acostumamos, quando vai fazendo parte da nossa vida, os falsos ensinos, a gente acredita naquilo com toda a nossa fé, com toda aquela nossa força. Meus irmãos, pasmem vocês, essa semana eu ouvi algo que talvez vocês já devem ter ouvido. E misericórdia, alguém cobrando R$5.000 para ir até a residência de alguém, orar para que o coronavírus não infectasse aquela família. 5 mil!
irmãos, nós estamos vivendo dias difíceis. Este evangelho, irmãos, ele está sendo perseguido silenciosamente. E às vezes nós pensamos que está tudo bem. Às vezes até nos vangloriamos e dizemos: nossa, nós vivemos num país muito bacana, não tem perseguição. Irmão, tem hora que eu fico me questionando: será que foi bom mesmo essa tal liberdade? Tem até uma música secular que diz: o que eu vou fazer com essa tal liberdade? O sangue de Cristo tem todo o poder, irmãos. A liberdade, irmãos, ela tem o poder de nos tirar o medo. Nos tirar o medo, e quando tira o medo, nós começamos a se precaver menos. Nós começamos a perder o senso do correto, da verdade absoluta. E Paulo, ele chama aquela igreja de insensata, ou igreja insensata, ou Gálatas insensata. Quem vos fascinou? Quem vos fascinou? E naquele momento, o fascínio era exatamente uma liberdade mentirosa que os judaizantes queriam incutir na cabeça do povo. E alguém pode me questionar: irmão, há uma controvérsia na sua fala, por que liberdade é essa? Que era através da lei, ou seja, que eu tinha que participar dos ritos, que eu tinha que me circuncidar. Que liberdade é essa? Irmãos, é exatamente a liberdade de tirar a autoridade de Cristo sobre nós. Porque lá em Gálatas nós vamos ver que nós não podemos usar essa liberdade para satisfazer a nossa carne, ou para ser inclinado para as coisas da carne. Essa liberdade perigosa que eu estou dizendo, não a liberdade que Cristo falou: olha, se verdadeiramente Cristo te libertar, tu serás livre. É uma liberdade diferente. É uma liberdade diferente daquela que os judaizantes queriam que o povo experimentasse. E Paulo, quando ele defende o seu apostolado, quando ele defende o evangelho, que foi exatamente confrontar aqueles homens, confrontar aquela igreja, ele queria dizer: não há liberdade senão em Cristo. Não há liberdade senão por meio da fé, por meio da graça em Cristo Jesus. Irmãos, aquela igreja dos Gálatas, a igreja da Galácia, era uma igreja espiritual. Paulo dedicou momentos ali com aquela igreja, e o povo vinha em um sentido correto, mas de repente veio alguém tentando fascinar, tentando confundir. Não é difícil isso acontecer conosco, irmãos. Foi o que eu acabei de falar. O que eu vi essa semana pode muito bem acontecer no nosso meio também. Talvez não cobrando 5.000, mas talvez falando: irmão, se eu for à sua casa e orar, o coronavírus nem lá passa perto. Pode acontecer. Desde quando nós pegarmos este evangelho, o evangelho de Cristo, e tentarmos distorcer, adaptar este evangelho às nossas próprias convicções? E Paulo tem uma terceira atitude diante daquilo, que foi corrigir a igreja, mostrando qual é o verdadeiro evangelho. Abra comigo o versículo 8 do capítulo 3, para que você confira como Paulo corrigiu aquela membresia. Versículo 8 do capítulo 3. Ora, a Escritura, prevendo que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou previamente a boa nova a Abraão, dizendo: em ti serão abençoadas todas as nações. Todas as nações. Abençoado por meio de quê, irmãos? Por meio da fé, por meio da justificação pela fé em Cristo Jesus. Paulo, ele olha para aquela igreja e fala: ei, senhoras e senhores, você, nós não seremos justificados pelas nossas obras, nós não seremos justificados pelas nossas ações, pelo nosso bom dia, pela nossa fala bonita no louvor, por estar evangelizando. Não. Deus, ele olhou para nós, não encontrou um justo sequer, e aí ele enviou o seu Filho amado para morrer e ressuscitar, e para a cruz em nosso lugar. E a Bíblia diz que ele se fez maldito por nós, que ele levou sobre si todas as nossas culpas, todas as nossas falhas, transgressões, simplesmente para nos perdoar, para nos regenerar e para nos lavar no seu sangue remidor. É isso. Não há outro evangelho. Não adianta nós buscarmos.
Não há outro, irmãos. É esse o Evangelho da salvação. Uma quinta coisa, Paulo também ele corrigiu a incoerência da liderança da igreja. Opa, liderança da igreja estava incoerente. Sim, houve um momento que talvez você já deve ter ouvido falar nessa passagem. Paulo ele resiste a Pedro, ele corrige Pedro. Mas Pedro, sim, Pedro, aquele que negou Cristo 3 vezes, aquele que anunciou Jesus Cristo aos judeus. Mas houve um momento que Pedro estava incoerente. E que incoerência era essa de Pedro? Olha só, irmãos, Pedro, judeu de natureza, um homem ali que conhecia a lei como ninguém, só que ele andou com Cristo, ele experimentou a graça de Cristo. E naquele momento, Pedro, ele começa a ter 2 comportamentos. Ora, quando estava com os judeus, se comportava como judeus. Ora, quando estava com os gentios, se comportava como gentios e judeus ao mesmo tempo. Só que com a diferença, Pedro começa a mostrar para os gentios que os gentios tinham que ser circuncidados e tinham que também respeitar também alguns costumes. E aí Paulo, que era um homem cheio do Espírito Santo e não tolerava incoerência, Paulo resiste a Pedro. Resiste a Pedro. E ele resiste na cara a Pedro. Fala, Pedro, seja coerente. Não tenha 2 faces, não tenha dupla personalidade. Ou você é ou você não é. Mas não fique em cima do muro. Uma hora você diz para os judeus que tem que respeitar a lei, outra hora você diz para o gentio que tem que respeitar a lei e tem que respeitar a graça. Não, senhor. A justificação é por meio da fé. Não é pelos rituais dos judeus, não é pelas festas das ruas novas, não é pela circuncidação. E diz a Bíblia que Paulo resiste a Pedro naquele momento, e foi necessário. E é por essa razão, irmãos, que eu lhe digo: os líderes, todos os líderes sem exceção, eles estão também sujeitos a errar, a falar algo de repente que não é coerente com o que a palavra de Deus ensina. E qual é o papel do cristão? É com amor, com ética, corrigidos. Se eu disser qualquer coisa aqui, irmãos, que não esteja batendo com a palavra, todos vocês têm todo o direito de chegar até a mim depois e falar: irmão, seria bom você examinar isso, isso e isso. Você falou isso, isso e isso, não condiz com aquilo que as Escrituras nos mandam. Isso não quer dizer, irmão, que eu sou um herético por estar falando isso. Não. Agora, desde que eu não me apoie nesse erro e eu não continue errando. E aí, à luz do Espírito Santo de Deus, eu recebo a correção e tenho que fazer um exercício e me corrigir e pedir graça a Deus para que eu não erre mais. Mas é possível. Repito, Pedro, uma das colunas da igreja, foi repreendido por Paulo, porque ele estava cocheando em dois pensamentos, porque ele estava ao mesmo tempo conservando a graça de Cristo e falando de rituais da lei. Pergunta: hoje, vocês acham que existem lugares fazendo isso? Sim ou não? Existem. Existem, irmãos. Existem sim. Muitos lugares aí, irmãos, que já substituiu faz tempo o sacrifício vicário de Cristo por coisas. E é por isso que a igreja brasileira é conhecida como a igreja das mandingas. Por essa razão, irmãos, que nós, Igreja Batista Filadélfia, não podemos cair nesse erro. Nós não podemos cair nesse erro. Sabe por quê? Porque nós somos melhores? Não. Porque nós temos aprendido aqui, à luz da palavra de Deus, com o nosso pastor, com os irmãos que ministram, que esse Evangelho, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia, esse Evangelho, ele é a nossa regra de prática e fé. Nós não somos guiados por vista. E aquele irmão que de repente estiver sendo guiado por vista, em nome de Jesus, eu te convido a fazer um concerto com Deus nessa manhã. É sempre necessário nós fazermos um autoexame das nossas vidas, de nós fazermos uma reciclagem naquilo que nós acreditamos, naquilo que nós estamos lendo.
Eu só tenho algo, irmãos, que eu gostaria de deixar como uma advertência carinhosa para mim e para você. Tomemos cuidado com aquilo que nós estamos lendo, até mesmo no que tange a literatura cristã. Muito cuidado, irmãos. Muito cuidado, irmão Márcio, com o que você está lendo, porque você pode estar entrando numa armadilha, num caminho sem volta. Irmãos, tem crente por aí crendo até em reencarnação, porque se deixou fascinar pelos ensinos seculares. E eu digo aqui, irmãos, com meu coração bem tranquilo, com a minha mente bem tranquila: irmãos, crente não pode ler livro espírita. Não pode. Não pode, irmãos. Irmãos, que fé que nós acreditamos? Em Cristo ressuscitado ou um Cristo que se reencarnou? Não, Cristo encarnou, não reencarnou. Ele encarnou em forma de homem. A Bíblia diz isso. A Bíblia não diz Cristo reencarnou um homem. Não, ele encarnou em forma de homem e tornou-se obediente até a morte, e foi obediente até a morte, e morte de cruz se fez maldito para nos redimir e para nos perdoar. Amém. Em nome de Glória a Jesus. Deus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Atos capítulo 13, verso 39. Por que nós devemos crer na justificação por meio da fé? Atos capítulo 13, verso 39. São muitas passagens, meus irmãos, que nos incita e que nos orienta a crermos na justificação pela fé. Mas tem uma aí que eu gostaria de compartilhar convosco. Olha só, Atos capítulo 13, verso 39, diz assim: por meio dele, de quem? De Cristo, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Ou seja, rituais, cultos judaicos, circuncidação, ir lá no Monte Horebe, no Monte Sinai, trazer a terra de Israel, trazer um ramo de oliveira, tudo isso são sombras de Cristo, meus irmãos. Quando Cristo veio e quando ele foi ao madeiro e ele falou tetelestai, não é isso, irmão? Quando ele falou consumado está, essas coisas ficaram tudo lá atrás e passaram a ser sombras de Cristo. Sombras de Cristo. Irmão, mas o que eu faço? E a rosa ungida? Repreenda, isso não é de Deus. Não é. Não tem base bíblica. Não tem, irmãos. Não tem. Se tivesse base bíblica, você pode ter certeza, nós já teríamos adotado. Sabe por quê, irmãos? Porque somos mais inteligentes? Não. Sabe por quê, irmãos? Por misericórdia e graça, nós temos nos esforçado para aprender de Deus acerca da palavra. Amém. Por misericórdia. Irmãos, pode ter certeza de uma coisa: se nós formos nessa batida, nessa caminhada, nós vamos para o céu. Porque a Bíblia, ela é a bússola. Ela é a bússola. Irmão, mas e esses que estão tomando outros caminhos? A Bíblia, ela diz que é necessário que existam esses. É necessário. Vocês já ouviram falar daquela passagem que Cristo falou que não era para cortar o joio, era para deixar crescer junto. Irmãos, nós vamos, longe de mim, eu não estou dizendo aqui que a melhor igreja de servir a Deus é aqui. Não é. Não é. A melhor igreja, já falei, é a noiva do Cordeiro. Se você se acha noiva, parabéns, você é a igreja. Eu sou a igreja. É assim, é simples assim. Mas nós temos que nos precaver para não sermos vacinados, para não se tornarmos insensatos, como Paulo repreendeu aquela igreja. Sem Jesus Cristo somos lavados, pois em Jesus Cristo nós somos lavados e redimidos. Confira comigo 1 Coríntios capítulo 6, verso 11. Diz assim, 1 Coríntios 6, verso 11: assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados e santificados e justificados no nome de Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Louvado seja o seu nome, Pai. Amém. Existe um gozo na sua alma, glorifique a Deus por isso. Existe um louvor, uma satisfação. Você é salvo, você é redimido, você não é qualquer um. Cristo, Ele foi à cruz por você, Ele te amou primeiro, Ele me amou primeiro. Irmãos, isso é um privilégio.
era para nós estarmos, irmão, todos os dias dizendo: Senhor, obrigado porque Tu me compraste, meu Pai, com sangue precioso, um sangue eterno, puro carmesim. Não é preciso mais derramamento de sangue de animais, porque Tu derramaste o Teu sangue para me comprar, para me lavar e para me redimir. Louvado seja Deus por isso. Por meio da justificação eu tenho paz com Deus. Romanos capítulo 5, verso 1. Nós estamos já partindo para o encerramento. Romanos capítulo 5, verso 1 diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, tenhamos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Tenha paz. Ele, você, eu, tenhamos paz em Cristo. Amém. Nós temos paz em Cristo, amém, irmãos? Amém. Amém. Mas, irmão, o que eu faço com o coronavírus? O que eu faço com essa pandemia? O mestre, o mar se revolta, as ondas nos dá pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem ao meu mandar. Sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai, em nome de Jesus. A pandemia, irmãos, ela vai existir. Muitas coisas vão existir, muitas. Mas o Senhor nos manda nessa manhã: sossegai, descansai nos braços de Cristo. Porque, meus irmãos, não existe outro lugar para o crente se refugiar, senão no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, onde há descanso e onde há paz. Aleluias. Glória ao Teu nome, Pai. Amém. Aleluias. Santo é o Teu nome para todo sempre, Deus. E para encerrar o versículo 3, o versículo 5 do capítulo 3 de Tito, porque Deus Ele usou de misericórdia para conosco. E está aí, irmãos, a coisa mais linda, mais nobre, mais especial de Cristo em nossas vidas, é usar de misericórdia todos os dias para conosco. A palavra do Senhor nos diz assim: não por atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Aleluia. Glória ao Teu nome, Pai. Não é por obras, não é, meus irmãos, não é pela ação social, mas é pela misericórdia do Senhor. Essa misericórdia, meu irmão, traz você aqui uma manhã como essa, que traz eu, que está lá com o nosso pastor, lá naquela cama de hospital, e mesmo diante das adversidades, a paz no coração. Uma paz que não é uma paz que os livros de autoajuda podem nos fornecer. Não, é uma paz que só existe para aquele que aceitou a Cristo. É só aquele que crê na justificação por meio da fé. E é por essa razão, irmãos, que Paulo se preocupou tanto com aquela igreja ao ponto de chamá-los de insensatos e fazer uma pergunta enfática, incisiva: quem está vos fascinando? Essa é a pergunta dessa manhã. Quem está nos fascinando? Quem está tentando tirar o nosso foco? Quem está tentando nos desviar da rota? Ô irmão Márcio, muitas vezes eu confesso, eu fico meio confuso. Irmãos, quando você estiver confuso, peça para Deus te direcionar. Mas não comece a agarrar em tudo qual for o galho que aparece. Lembra que a gente falou esses dias? Que se você fica pulando de galho em galho, você pode pegar um galho podre, cair de uma altura terrível, cair no chão e morrer. Lembra do Eutico?
foi para a janela, não era para ele ir para a janela coisa nenhuma, era para ele ficar ali ouvindo Paulo pregar a palavra. Ele sentou na janela, caiu, quebrou o pescoço, morreu. Aí Deus teve misericórdia, Paulo vai lá, na autoridade do nome de Jesus, o Espírito de vida entra de novo e ressuscita o Eutico. Meus irmãos, as ciladas estão aí, as propostas indecentes estão por aí. E não adianta você orar a Deus pedindo: Senhor, não deixe que eu ouça as propostas indecentes. Ore pedindo para que o Senhor te dê discernimento. Porque, irmãos, nós vamos ter que conviver com isso até o dia final, como nós cantamos aqui. Irmãos, eu gostaria de encerrar essa mensagem convidando a você a orar. Por gentileza, o Ministério de Louvor se coloca aqui. O Ministério de Louvor vai cantar um hino. Eu não combinei nada com eles, tá, irmãos? Aqui, aliás, aqui o Espírito Santo que dirige o culto. Então, o Ministério de Louvor irá entoar um hino de adoração a Deus. Nessa oportunidade, nós vamos ficar sentados. Nós vamos refletir naquilo que o Senhor tem falado conosco. Se, de repente, você quer fazer um conselho com Deus, você quer corrigir a sua rota, e todos nós temos essa necessidade, você pode fazer aí no seu lugar. Não precisa você se manifestar, não precisa você vir aqui à frente, não. Você vai fazer isso em intimidade com Cristo. Eis a oportunidade. O Ministério de Louvor irá adorar a Deus neste momento, ok? Logo em seguida nós estaremos encerrando este culto de louvor e adoração a Deus, orando, ok? Desde já eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus e lhes digo: o justo viverá pela fé. Amém? Deus abençoe Cristo, meus irmãos.